Estamos aqui hoje em mais um episódio do podcast Juntos por Moema. O Juntos por Moema é uma empresa que conecta os empresários do bairro. A gente traz oportunidades de negócio, fazemos divulgação e você pode nos acompanhar em todas as nossas redes pelo Juntos por Moema. E estamos aqui gravando nesse estúdio incrível que é o Vida Moderna, que fica na Avenida Moema, número 300. Aqui você tem toda a estrutura para gravar o seu vídeo ou o seu podcast. E a gente tem aqui como nosso patrocinador a CoSecurity. CoSecurity é a maior rede de proteção colaborativa do Brasil. São milhares de câmeras de segurança de alta tecnologia espalhadas pela cidade. CoSecurity, um por todos, todos por você. E também a gente tem o Rogério. Rogério, fala um pouquinho da sua agência. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio. Valeu, Rô. A gente é da agência Link3. Se você precisa ter uma presença digital, quer aparecer nesse mundo complexo da internet, entre em contato com a gente. O endereço está passando aqui embaixo, porque eu quero ir para o que interessa, porque hoje o episódio veio quando eu tô com umas dores aqui, bem na hora. Falei em off, nossa, que participante boa, vou ter uma mini consulta em off. Vamos falar do que interessa, Rô. Vamos lá, vai. Olha só, faz tempo que eu queria te trazer aqui. Ela é incrível e tem uma experiência maravilhosa, tem um alto astral. É mãe, empreendedora, Eliane Barbosa, da Physio5. Obrigada, Rô. Obrigada, Rogério. Muito bom estar aqui com vocês hoje. E vamos falar um pouquinho da Physio5, de mim, toda a trajetória aí. E antes de tudo, fala um pouco da Eliane Barbosa. Ai, gente. Bom, então eu sou fisioterapeuta, né? Eu me formei desde 2005. Eu tenho já 20 anos de profissão, cuidando de pessoas, trazendo saúde, bem-estar. Sou fisioterapeuta e osteopata. Então, a minha formação, primeiro eu fiz a fisioterapia, depois eu fiz pós em ortopedia e traumatologia, e depois fazendo vários cursos, simpósios, congressos, que a gente vai... A área da saúde é aquela área que você não pode parar de estudar. Quem para é comido pelo mercado, né? Não tem como. E o último curso que eu fiz foi a especialização em osteopatia, então pela Escola de Madrid, bem conceituada no mercado. E é a área que eu mais atuo hoje em dia, né? Em 2014 eu inaugurei a Physio5 aqui em Moema. E desde então eu toco ela, né? A gente tem a unidade tanto em Moema quanto no Brooklyn. Então, eu formei a minha equipe e a gente tá atuando aí, levando saúde e bem-estar para todos. Como que surgiu a Physio5? Então, a Physio5 surgiu em 2014. Foi assim, eu já trabalhava aqui em Moema, né? Então, eu venho de São Bernardo. Eu vinha, né, de São Bernardo, morava lá. E aí, eu já trabalhava aqui em Moema, na Cotovia. E aí, trabalhava lá e tal. Eu gostava. Eu trabalhava muito com Pilates na época. E o Pilates, gente, tá super em alta, né? Tá muito na moda. Mas desde 2007 eu trabalho com Pilates. Então, já faz quase quantos anos? 16, 20 anos quase aí, por aí. 18 anos. 18 anos. E o Pilates tá super em alta agora, né? Bom, eu trabalhava muito com Pilates e aí eu comecei a atender também home care, atendendo um ou outro paciente. E aí eu conheci uma família que trabalhava no Mercury, na Avenida Jamariz. E eu comecei a atender muitos pacientes lá, e aí que surgiu a ideia de montar uma empresa dentro do Mercury. E aí apareceu essa oportunidade, aí eu fiz a reunião lá com o gerente, que na época era o Felipão. E aí o Felipão gostou da ideia, ele falou assim, olha, para entrar aqui no Mercury tem que ser algo assim consolidado, não pode entrar dentro do hotel e de repente sair, fechar ou fazer, porque assim, o medo que eles tinham você vai trabalhar dentro do hotel, o hotel tem empresários do Brasil e do mundo inteiro, e aí chega uma mulher... tá lá, e eles tinham um medo de, às vezes, as pessoas misturarem algumas coisas, entendeu? E aí, eu tive essa reunião com o Felipão falou assim, não, tranquilo, fechou, viu que era, né, sério, uma coisa séria, e aí, montamos a Physio5. No começo, eu comecei com uma sócia, que era a Cláudia, gente boníssima, que era uma paciente minha, e aí, fiquei com ela 2 anos, depois ela saiu da sociedade, e eu assumi, e estamos aí até hoje. Olha, parabéns, Foi hein? isso. Mas Obrigada. assim, você não começou aqui em Moema, né? Não. Como que você começou? Comecei, então, quando eu me formei em 2005,
Era muito difícil a área da fisioterapia. Muito difícil Porque mesmo. não era como hoje, né? Não era como hoje. E a pandemia ajudou a melhorar muito a área da fisioterapia, né? E outras áreas também. Acho que muitas pessoas, muitos empresários cresceram na pandemia. Então, assim, a pandemia para muitas pessoas foram bom. Sim, Podcast, concordo. né? Rede social, o Juntos por Moema. Você vê que a gente se uniu. Foi naquela época que, ninguém larga a mão de ninguém, vamos juntos, fortalecer. Então, foi mais ou menos isso. Então, o que aconteceu? Quando eu me formei, era tudo muito complicado. Porque você tinha que bater na porta, levar o currículo pra pessoa e tal, e tal, e tal. Então, aí eu comecei a trabalhar lá em São Bernardo, numa clínica. Atendia e tal. E aí, depois, eu montei um consultório dentro da casa da minha mãe. Tipo, numa edícula. E aí, começou a atender. A gente vai até chorar. Eu sou sentimental. Então, aí... É porque é você uma corta- história muito linda. Não vai cortar nada, porque é uma história linda, parabéns. Então, aí montamos a edícula, né? Montei, e aí comecei a atender paciente. E aí eu fiz algumas parcerias lá no bairro. E aí comecei a atender os pacientes. Aí eu falava assim, gente, os pacientes só precisam vir até mim. E aí eu fazia com que eles vinham até mim E voltassem. e voltassem. E aí eu comecei a fidelizar. Aí comecei a fidelizar e aí fui crescendo. Aí nisso que eu fui crescendo, eu fiz o curso de Pilates. E aí apareceu a oportunidade para eu trabalhar aqui na Cotovia. Aí eu comecei a trabalhar lá e aí depois eu fui criando a Physio5 também. Sabe que uma coisa engraçada? Porque assim, antes fisioterapia era só pra quem tinha um Dor, problema. é. Né? Hoje não. E o Pilates, por exemplo, eu lembro quando eu tinha uns 20 anos, que eu falava assim, vamos fazer Pilates. Aí eu falava, coisa de velho. E não é. Não. Nada a ver hoje. Isso. Né? Mas é uma evolução, né? É uma evolução, porque o Pilates começou desde a Segunda Guerra Mundial, né? Que o Joseph Pilates criou o método e aí começou a se desenvolver desde aquela época e ele estourou mesmo o Pilates em Nova York. Então, quando ele começou a fazer os atendimentos com os artistas, Madonna, vários outros artistas, bailarinos. Então, ali ele começou a crescer muito o método, né? E hoje, e aí sim, começaram a falar, não, é coisa de velho, e hoje em dia tá estourando muito, mas imagina o quanto que a gente já trabalhou com esse método e desenvolvendo e trabalhando, né, lutando ali dia a dia. E hoje tá estourado. Por que tá estourado? Virou moda e todo mundo quer fazer, tem agora a moda da roupa, tal, né, tem... Mas eu acho que é uma moda que veio pra ficar. Sim, Porque é sim, qualidade sim. de vida, né? Acaba... Qualidade de vida, exato. E assim, o Pilates ele é muito completo, porque ele trabalha força, equilíbrio, postura, respiração, fluidez. Então, assim, uma pessoa tem uma ansiedade, ela não respira direito. O Pilates vai te ensinar a respirar, entende? Então, às vezes, uma pessoa que fez uma cirurgia, tá com menos força de membro inferior. Você vai trabalhar força, você vai trabalhar postura. Uma pessoa com escoliose, uma pessoa que tem uma cifose, que tá ali fechada, trabalhando no computador, celular. Então, assim, o Pilates, ele trabalha muito essa parte de abertura do corpo, de se comunicar. Então, uma pessoa que precisa fazer, palestras, podcasts, que precisa estar numa postura lá, né? Então, a gente, por exemplo, a gente tá aqui, tá todo mundo alinhado. A gente não pode estar aqui assim, largado. Então, assim, o Pilates, ele traz isso pra gente. É porque no nosso trabalho a gente faz, né? Assim. Exato. Assim. Eu só trabalho assim. Por isso que tá com dor nas costas. Eu tô dando nas Exatamente. costas. Não, ele falou que ele jogou, não Joguei foi? bola ontem. Tô Ai, velho. meu Deus. do Deixa céu. eu te perguntar aqui. É uma pergunta técnica. Você falou que você é especialista em Osteopatia. O que faz isso? Então, a osteopatia, o que a gente faz? A gente investiga a causa da dor. Essa é a primeira coisa. Como que a gente investiga a causa da dor? Na anamnese, então, quando o paciente chega até a gente, o que eu faço? Avalio e tento entender o porquê daquela dor. O porquê que ele não estava tendo dor uma semana atrás e agora ele está tendo. Ou ele estava tendo essa dor há quanto tempo? Então, através dessa dinâmica, dessa conversa, dessa entrevista com o paciente, a gente começa a fazer conexões pelo raciocínio clínico, todo conhecimento, e entendendo o que pode estar acontecendo com aquele paciente. Então, ele pode estar tendo uma dor torácica e pode estar vindo essa dor torácica referente a uma dor de estômago, uma gastrite, um refluxo, que pode estar levando uma inervação para a região torácica, entendeu? E aí a gente investiga o que está acontecendo, tenta entender, né? Faz a avaliação e aí começa o tratamento.
O tratamento é todo manual. A gente utiliza também, na Physio5, a gente tem uma cama, que é a cama de tração, de flexotração. Então, o paciente, ele fica deitado, a Rô fez Eu já fiz, Ela faz uma flexão e uma tração. Para todos os pacientes isso é indicado? Não. Por isso que é muito importante ter uma avaliação bem feita. Então, essa entrevista com o paciente, a gente entender o que está acontecendo com o corpo dele. Não que eu queira saber, né? Por exemplo, tô com dor nas costas, quero ir até vocês. Eu preciso de um... Como se fala? De um laudo médico ou Não. posso ir direto? Não, pode ir direto. Sim. Então, o fisioterapeuta, ele é o profissional de primeiro contato. Então, legal. isso foi muito legal na pandemia, porque, assim, as pessoas não podiam ficar indo em hospitais, né? As pessoas não queriam ficar ir no Ninguém queria consultório, ir, né? ninguém queria ir, e as pessoas tinham medo, né? Então, a gente focou muito nisso. Olha, o fisioterapeuta é o profissional de primeiro contato. Por quê? Legal. Você chega, a gente vai fazer a avaliação e vai entender o que está acontecendo para conseguir te tratar. A gente, não estamos conseguindo, a gente precisa ter um acesso ao médico. Aí a gente pode te encaminhar para o médico. A gente tem alguns médicos parceiros que conseguem também estar fazendo isso. E a gente tem essa comunicação fácil, entende? Então, a gente consegue conversar com eles e saber o que está acontecendo com o Rogério e a gente conseguir atuar melhor aí. Poxa, que legal. Que é um trabalho bem integrativo, né? Então, você chegou na Physio5, eu vou te avaliar. Avaliei, entendi, trato. Não estamos evoluindo, Rogério. Vamos pedir uma ajuda. Aí, a gente encaminha para um ortopedista ou para um neuro, depende do caso. Olha que legal, eu não sabia, cara. Que pra mim, pra eu ir no físio, eu precisava ir no ortopedista e o ortopedista muitas me pessoas indica... pensam isso. Muitas É pessoas. porque antes era assim, hoje não. Antes era muito assim, mas assim, porque criou-se isso, entendeu? A mentalidade mesmo das pessoas de achar que não, o médico que tem que indicar. Não, o médico, ele vai geralmente ele vai passar um remédio, ele vai ver o que tá acontecendo. Precisa de uma cirurgia? Não precisa e tal. O fisioterapeuta não. O fisioterapeuta, ele vai tratar, ele não vai te medicar. Não, e Entende? tem uma coisa muito É legal. diferente. Eu já vi pessoas que iam operar e fizeram fisioterapia e não precisaram operar. Sim, muitos porque casos. tratou. Muitos casos, porque tratou. Muitos casos. E às vezes as pessoas andam tão ansiosas, que as pessoas chegam já... Nossa, e aí, eu preciso operar? Gente, calma, vamos lá, sabe? Vamos tratar, tenha tempo. Calma, as coisas não são rápidas. Essa dor tá vindo desde quando? Aí não, essa dor eu sinto há 5 anos. Você acha que em uma sessão Você vai se ter resolver? retorno. Entende? Você vai melhorar, mas assim, tem que fazer um tratamento, você tem que seguir um tratamento. Então, Rogério, olha, eu preciso te ver 5 sessões, eu preciso te ver em 10 sessões. Eu preciso continuar tendo acompanhamento com você pra ver como que a gente vai te seguir. Como que evolui, né? Como que evolui, como que o seu corpo vai Eu era um responder. desses pacientes. Quando eu quebrei meu pé, a primeira sessão de física que eu fiz foi, não acredito que eu tô aqui pra fazer não sei o que lá. Fiz assim... Aí, eu não sentia melhora na primeira. E pra mim, na primeira eu já teria, a melhora. Aí, daí na segunda melhorou um pouquinho, na terceira... Na quinta eu já não sentia as dores que eu sentia. Exatamente. É ter a paciência mesmo, né? Como eu falei. E é muito engraçado, porque eu falo assim pros pacientes. Tem paciente de pé, por exemplo, igual você falou. Tem torção. A pessoa quer melhorar no dia seguinte. Eu era assim. Eu E a achei que pessoa na já quer fisioterapia correr. eu já ia melhorar. A pessoa já quer correr, a pessoa já quer jogar bola. E aí eu falo do Aí quebrou Neymar, de né? novo, Eu quebrei de ficou novo. ruim de novo. Tá vendo? Não quebrei deu de tempo de Quebrei de recuperação. E aí eu falo do Neymar, né? Eu falo assim, gente, o Neymar, que é o Neymar, o cara, ele se lesiona. Quanto tempo ele fica sem jogar, fazendo processos de recuperação? E ele faz fisioterapia, todos os dias. Ele tem um fisioterapeuta só dele. Sim, exclusivo. Os jogadores, né? Sim. E isso é muito importante. Você vê quanto isso é importante. E aí chega Um nós ali. amador, assim... Um amador querendo, não. É. Né? É o tempo. Tem que dar o tempo ao tempo mesmo. Eu, com 5 sessões, eu senti que tava melhor e fui inventar de jogar. Quebrei de novo. Então. E é isso, às vezes, que acontece, que eu sinto. Às vezes a gente fala assim pro paciente: olha, você precisa fazer 10. Aí a pessoa faz 5 e ela se dá alta. Aí, Só que ela se deu alta. Aí a pessoa fica pé da vida, né? Mas olha, você se deu alta. Entende? Então a gente precisa dosar isso aí. qual que é o diferencial da Physio5 para outras clínicas? Eu falo muito Consultório dessa... clínica. Sim, clínica.
Mas a gente fala assim, eu falo muito isso, assim, que a gente tem um atendimento humanizado, né? E a gente faz essa integração, que é o quê? Então, o paciente chega, a gente vai tratar esse paciente, vai entender, primeira coisa, o que aquele paciente está precisando. Que às vezes o que ele acha que ele está precisando não é o que ele precisa para ter o resultado que ele quer, entende? Então, isso é diferente. Então, avalia, vê o que ele está precisando. Então, ele vai fazer a fisioterapia, ele vai fazer a osteopatia, ele vai fazer o pilates, o que ele vai fazer? Então, a gente direciona para o que ele precisa, para obter o resultado que ele quer. E aí, lá, a gente começa. Vamos supor, o paciente chegou com uma dor, ele fez a osteopatia, um exemplo. Depois, a gente tende a encaminhar ele para o pilates, para eles manter ativo e manter um trabalho com fisioterapeuta, porque as aulas são dadas por fisioterapeuta. Então eu falo assim, cara, você tá tendo atendimento com fisioterapeuta que tá ali acompanhando para ver se o seu movimento correto, se você tá fazendo os fortalecimentos. Então o atendimento é super personalizado, entendeu? E aí também a gente pode também encaminhar esse paciente para uma parte de musculação acompanhado com o fisioterapeuta. Olha que legal. Tem Tudo lá. E aí, como eu falei, a gente também tem os médicos parceiros, né? Que conseguem estar auxiliando se a gente precisar de alguma coisa ali. Posso fazer? Você faz. Pode. Hoje se diria que seu público... A gente sempre teve esse mito, né? Mas não é mito também. Onde eu fazia, tinha muito idoso. Você tem um público mais idoso ou os jovens já estão fazendo por causa do Pilates? Sim. Não, o jovem faz. Porque hoje tá muito na moda o quê, gente? A corrida. Todo mundo quer correr. Gostoso. Porque é um esporte que Gostoso. você colocou o tênis. Acabou, você faz Acabou. em qualquer lugar. Você faz em qualquer lugar, qualquer hora, só depende de você, né? E não tem o tênis, você faz até descalço na areia, né? Sim. Tal. Então, assim, é um esporte que as pessoas estão praticando muito. Então, as pessoas estão machucando também. Então, assim, o público mudou. Porque antes falava assim, o fisioterapeuta vai cuidar só de idoso, né? A pessoa fala, você cuida de velhinho? Não, gente. Pelo contrário, a gente cuida de pessoas que querem estar bem. Então, a pessoa quer estar bem para correr, a pessoa quer estar bem para ficar com os filhos, a pessoa quer estar bem para ficar no chão brincando, a pessoa quer estar bem para fazer o seu trabalho, para fazer uma palestra, para apresentar, para envelhecer bem. Então, as pessoas estão muito ligadas nisso e o público mudou. Então, os jovens, se vocês forem ver as pesquisas, estão bebendo, consumindo menos álcool. Eles estão agora tendo uma balada que eles chamam que é de café. Vocês viram isso? Bem legal. Então, assim... tá tendo agora uns eventos que é de café com pilates, por exemplo. Então, para as pessoas fazerem os networks, os contatos. Então, assim, é um esporte, é uma área que inovou, mudou, está mudando, né? E a gente tem que mudar junto. Legal. Mas, assim, o nosso paciente, o nosso público maior é de 30 a 55 anos, por exemplo, é o público... Que já não é mais o idoso, né? Que já não é tão idoso. A gente tem o idoso? Sim, a gente tem o idoso. Mas não tem 100% idoso, entende? Isso, é uma desmistificação, né? Às vezes o pessoal tem um preconceito. Não tô velho pra fazer... É o caso do Pilates que eu falei. Antes eu falava assim, nossa, coisa de velho. Hoje não é. Pilates é saúde. É um saúde. Exercício completo, eu acho. É completo, exatamente. É você estar bem com você, né? E é aquilo que eu falei, você tem um atendimento personalizado. Você tá 1 hora com uma fisioterapeuta. Então, a aula são 3 pacientes por hora. 3 pacientes ou alunos, né? Então, assim, o professor consegue dar uma atenção. Não é igual na academia que você vai chegar... Tem 1 milhão de pessoas. E tem uma galera. E a academia tem que fazer, né? O paciente fala sempre pra mim, eu faço pilates ou academia? Os dois, se possível, né? E você fazendo os dois, você vai agregar cada vez mais do seu bem-estar, com a sua saúde. Menos remédio e mais saúde. Pode fazer. Tem outras, mas pode fazer. Como que é empreender pra você, assim... Porque é um desafio muito grande, né? Desafiador, com e certeza. ainda você tem uma novidade, que agora você tem outra clínica. Como é empreender e ser mãe? Desafiador. Nossa Senhora. Nossa! E como que você equilibra isso? Gente, é muito desafiador. Você equilibra assim, derruba um pratinho aqui, pega um ali, você fica assim, né? O tempo todo. É muito desafiador. Mas assim, você tem que ter uma resiliência muito grande, porque se você ficar se importando com tudo que te falam, com tudo que acontece ali no trabalho, você fica louca.
Você fica louco, você não consegue, você desiste, né? Então, assim, você tem que ser resiliente, respirar, fazer seu pilates, fazer sua corrida, fazer seu esporte pra você conseguir se manter, porque senão você não dá conta. É verdade. Então, assim, eu tento fazer isso, sabe? Respirar, ter uma resiliência, porque como eu tô com o bebê, o que acontece? É mais difícil. Quando a Isis, 4 anos, e eu lá trabalhando, empreendendo, tava buscando, né? Já tava um pouquinho mais leve, mas eu tô com o Ian, que tá com 5 meses, fez esses dias. Então, agora está numa fase mais desafiadora ainda. Mas daqui a pouco vai melhorar, eu sei que vai melhorar. Mas o que eu faço? Eu não paro, né? Eu continuo. Sim, porque são desafios que a gente tem que superar, né? Exato. E se você parar, o mercado te come. Isso Entendeu? aí. Então, assim, você tem que... É o que eu falei, você tem que ficar nos pratinhos o tempo inteiro. Lili, conta pra gente uma história, assim, bacana. Não vamos falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa. Lógico, é uma coisa boa. Do quê? Uma curiosidade. Alguma curiosidade, alguma uma coisa história legal, assim, alguma de um paciente. interessante. Algo que te marcou. Ai, gente, algo que me marcou, ai, meu Deus. São tantas histórias dos pacientes, a gente ri tanto com os pacientes. Escolhe gente. um. Olha, eu tenho uma história que, assim, no final... Mas é bem rápida, assim. De um paciente que ele tinha dor, né? Muita dor. Ele tava na mesa de cirurgia pra operar mesmo. E aí o pai dele falou, não, você não vai operar. O pai dele tirou ele, literalmente, da mesa de cirurgia. O médico já ia operar ele. Tirou ele. E aí a gente acabou... ele recebeu minha indicação, eu comecei a atender ele, e ele com aquela cinesiofobia, que é o medo do movimento, né? E a gente começou devagarinho, e até eu desmistificar isso, que ele tinha que se movimentar, que a gente ia começar devagar e tal, e tal, e tal. Isso foi um processo, né? Porque ele tava com médicos tops, do Einstein, não sei o quê. E até você desmistificar isso, não, vamos lá, tamo junto... foi um processo. Mas, assim, foi muito legal porque a gente obteve ótimos resultados. Ele é meu paciente até hoje, já faz quase 15 anos que a gente tá junto. E, na época, falaram pra ele, assim, que ele nunca mais ia poder pegar a filha no colo. E ele tinha 2 meninas pequenininhas, né? Tinha 4, 5 anos, alguma coisa assim. E ele ficava mal com aquilo. Aí piorava a dor, né? Porque ele ficava mal, aí ele ficava triste, não podia pegar os filhos no colo, tal, não sei o quê. E isso me marcou, porque... Conforme a gente foi fazendo os tratamentos, hoje em dia, ele faz tudo. Absolutamente tudo. Pega filho, os filhos já estão grandes, pega, joga, faz tudo. Tudo. Voltou a jogar tênis. E sem operar. Sem operar. Então, isso me marcou muito, porque assim, até ele entender, sabe, foi um caso assim que estava grave e a gente conseguiu e até hoje ele faz. E aí, o que ele faz? Ele mantém a disciplina. Então, a gente faz sempre, 2 vezes por semana, ele vem, eu atendo. E a gente faz o quê? Os ajustes, o que precisa ser feito. Entende? Então, é isso que eu falei, aquela hora que o Rogério perguntou, qual que é o diferencial? O que o paciente precisa? Primeiro eu tenho que entender o que o paciente precisa. Então, não é uma coisa muito engessada. Não, você vai fazer o Pilates. Não, ele vai chegar e eu vou ver como que ele tá naquele momento e a gente vai fazer o que precisar para aquele momento. Sabe uma coisa que você falou sobre a pandemia? Para muitas pessoas foi desafiador, eu acho que para todo mundo foi desafiador. Mas como que você se superou? Porque, por exemplo, pro Juntos por Moema para mim foi uma oportunidade de negócio. Foi uma oportunidade. Uhum. E para você, como foi isso? Para Physio 5, né? Sim, foi bem desafiador também, claro, Óbvio. eu acho que foi para todo mundo. Mas assim, a gente deu aquele passo para trás, né? Foi complicado porque a gente não podia cobrar dos colaboradores, dos parceiros estarem presentes, porque assim, a nossa área da fisioterapia, você tem que estar presente. Sim. Então, assim, eu meio que assumi tudo, assim, sabe? Então, ficava eu e mais uma físio, sem secretária, sem nada, porque a gente não podia pedir pra ela vir, porque pegava ônibus e tal. E a gente meio que abraçou, assim, sabe? Então, eu atendia tudo que aparecia. E aí eu dei esse passo pra trás, porque a gente tava numa crescente, assim, a gente tava muito, nossa, vamos, e fazendo as parcerias certas e crescendo, e então foi o momento de dar o passo pra trás mesmo, tipo, e parar mesmo. Posso fazer uma? Cara, eu sou muito modinha, né? Jovem. Eu fico vendo muito do Kiro, a gente até falou sobre isso uma vez, né? Da Kiro.
eu vejo aquilo e me relaxa. Eu falo, nossa, meu Deus, eu preciso muito disso. Mas ao mesmo tempo eu tenho medo, né? Tipo, também tá aquela do pescoço. Falei, não, vai que... tem aumentado a procura? Você faz quiro e tem aumentado a procura? Como você tem percebido isso? Então, eu não faço quiro, eu faço a osteopatia, que é diferente. Mas, o que acontece? A quiropraxia, ela trabalha partes estruturais. Então, assim, por isso que ela ficou muito famosa com essa questão dos estalos, né? Nossa Senhora. Eu queria muito. Na osteopatia, a gente faz isso. A gente faz a parte a gente chama de trush. Então, a gente faz os trushes, né? Só que a gente faz o que o paciente precisa. Então, eu vou avaliar a cervical do paciente. Ele precisou dessa manipulação, eu vou manipular. Manipulei, eu trabalho outras questões. Questões faciais, questões articulares, questões musculares, questões craniais. Então, eu trabalho outras questões. Então, a gente consegue trabalhar esse paciente como um todo. Profundamente. De uma forma mais ampla. E aí, eu consigo melhorar esse paciente de uma forma mais... que ele consiga se manter por mais tempo. Porque, às vezes, vamos supor, o paciente travou o pescoço. Beleza. Mas por que ele travou o pescoço? Tem um porquê. A gente tem que entender esse porquê. Não é normal. Por que o Rogério travou e a Rose não? Alguma coisa aconteceu com o Rogério. Então, a gente vai, sim, fazer a liberação ali da região do seu pescoço. Vamos manipular? Talvez sim, talvez não. Vamos entender a sua história, todo o seu processo. Aí, manipulou, trabalhou cervical, trabalhou parte articular, muscular, porque provavelmente seu músculo também vai estar tensionado por causa desse travamento. Então, fizemos toda essa liberação. A gente vai chegar numa questão craniana. Então, a gente vai começar a trabalhar crânio. Então, entender se tem alguma disfunção de crânio ali. Porque no crânio a gente tem 12 pares de nervos cranianos. Para cada nervo que vai comandar o nosso corpo. O olho, a boca, trigêmeo, que é a sensibilidade, tanto do couro cabeludo, quanto essa sensibilidade. Às vezes a pessoa tem sensibilidade do dente, vocês já viram? Às vezes até aconteceu com vocês. Às vezes é o trigêmeo que tá ali atuando. Então, são nervos cranianos. Então, na osteopatia, a gente trata isso. Então, aí, depois de liberar essa região sua, o que a gente vai fazer? Exatamente isso. Ver como que está o crânio, as funções craniais do Rogério. Então, vamos liberar isso para você estar bem. Então, às vezes, você ficou nervoso, estresse, e aí fez você travar. Então, a gente precisa equilibrar seu sistema nervoso autônomo. Caraca, A gente faz isso tudo, né? Que legal. através de manipulações. Porque você vai tratar realmente a pessoa, A né? pessoa, é o que eu falo, a gente trata a pessoa como um todo. E assim, qual conselho você daria para uma pessoa que quer empreender na área da saúde e bem-estar? Agora é o momento. Tá bombando. Gente, essa área é uma área muito boa. Só está crescendo porque, de novo, eu falei, mudou o público. Então, aquele público que... Só ia porque precisava. Só ia porque precisava, não tava nem aí. A galera tá correndo, a galera tá praticando esporte, a galera tá se cuidando, olhando pra si. Então, as pessoas querem viver bem, né? E envelhecer bem. Envelhecer bem. Então, as pessoas estão com o celular na mão, elas viajam o mundo, né? Então, assim, você trabalhar com bem-estar hoje é muito bom, tá bombando. Então, agora é o momento, sabe? Agora é o momento. Pode ir, eu Quer falar tenho, alguma eu tenho coisa? mais, mas pode ir. Como pode ir. você enxerga o futuro da Physio5? Ai, só crescimento. Crescente, com certeza. Eu não sou o tipo de pessoa que fico ali parada e satisfeita. Eu sempre busco. Que foi aquilo que a gente falou outro dia, né? Se você não andar com o mercado vai andar e você vai ficar. Sim. Então, assim, na fisioterapia, o que eu penso? Eu penso assim, a gente precisa estudar, precisa se atualizar o tempo inteiro. Mas não posso esquecer do lado da gestão. Pessoas, contatos, networks. E isso eu faço. Então, assim, a Physio5, com certeza, tá numa crescente, né? A gente, logo, a gente vai se mudar de onde a gente tá hoje. Novidades por aí, gente, quem quiser acompanhar a gente. Eu ia falar assim, calma, eu ia falar quais são as novidades, né? Primeiro É um que spoiler, assim, é um spoiler. eu acho é um que- Só spoiler. spoiler, gente, eu calma. acho que a primeira coisa foi que você só estava em Moema, hoje você tá no Brooklyn, No Brooklyn, sim. Expandiu. né? Expandiu, aham. O Expandiu. Brooklyn é ótimo também, é um bairro muito parecido com Moema. É. Eu gosto bastante. E eu acho bastante que mesmo. uma evolução dessa sua mudança
Porque você estava num prédio, né? Sim. E agora você vai para um espaço térreo. Exatamente. Que facilita com que as pessoas cheguem lá. Sim, sim. Mas e aí, como é que acompanha as evoluções da Physio5? Então, bom, quem quiser acompanhar, né? Pode seguir nas redes sociais, @Physio5. E muitas novidades estão por vir, muitas novidades boas, coisa boa, conexões boas, né? E estamos aí, crescendo. Eu tenho mais perguntas. Você falou do facial. Eu vou te perguntar também do facial. Eu trabalhei em uma pós-graduação que tinha fisioterapia, né? E tinha muito fisioterapia voltado para o lado estético também. Isso virou uma tendência? Sim, muito. A gente lá não tem essa parte de dermato, né? Mas é uma área que cresceu muito mesmo, muito mesmo. Antes, a fisioterapia sempre teve essa área de dermato funcional, só que era muito confundida com a parte estética, né? Porque é mesmo, até hoje. Mas assim, o fisioterapeuta hoje consegue fazer procedimentos, botox, vários procedimentos que o médico faz também. Mas o físio também consegue estar fazendo. E a parte, eu sempre vi lá que tem a fisioterapia pós-cirúrgica. Eu falei, mas como que é? Tipo, de UTI. Como que o cara vai fazer fisioterapia na UTI? Sim. Ele precisa fazer, na verdade, né? Porque sabe por quê? Porque na UTI, o paciente, ele tá, às vezes, com respirador. Então, ele tá ali deitado, né? Parado. Ele precisa se manter ativo, né? Mesmo que seja passivo. Porque, às vezes, se ele tá sedado, o fisioterapeuta vai chegar lá e vai movimentar a panturrilha, o pé dele, as articulações, para que isso não fique parado, né? Não tenha fibrose e tal. E aí tem a rigidez, né? Então, na UTI, precisa muito do físio. Muito mesmo. Porque senão o paciente, às vezes, ele não consegue estubar. Entendeu? Ele tem que manter a força muscular da respiração, do diafragma, que é um músculo principal da respiração. Então, tem que se manter ativo. Isso o respirador tá fazendo por ele. Só que se você tirar o respirador, o paciente, às vezes, não vai conseguir ter essa contração. Nossa, tem tipo a parte de respiração também na físio? Sim. Puxa, que legal. Cardíaca, tem tudo. Caraca. A físio é bem ampla mesmo. Porque, tipo... Quando eu penso em físio, eu achava que era musculatura, Sim. postura. Eu não sabia que tinha essa da respiração. Sim. Por isso que eu falei, mas por que fisioterapia não tem? O cara tá lá deitado, morrendo. O que ele vai fazer? Se não fizer físio, aí que ele vai morrer mesmo. Porque precisa trabalhar a função... Como o músculo... A função respiratória principal é feita por um músculo. Se você não treinar esse músculo, o paciente às vezes não consegue sair do respirador. Entendeu? Caraca. E quem mexe no respirador é o físio. Caramba, tá vendo? Tá muita vendo? cultura, gente. Vai, pode Qual passar. é a importância do comércio local para Physio5 ou para você? Como que você... Porque a gente fala assim, né? A gente vai para casa dormir, né? A gente fica aqui no bairro o dia inteiro. O dia inteiro. Eu amo. Eu amo o Moema, o bairro, as pessoas. Eu falo, gente, é o interior. Todo mundo se conhece. Você anda pela rua, todo mundo se conhece. Gente, é muito bom isso. Eu adoro. E... me encaixei. Me encontrei. Nossa, eu amo. Plano, é um bairro plano, as pessoas. Tá todo mundo sempre, assim, ativo. Caminhando pelo bairro, né? Então, é muito bom. A gente faz tudo a pé, né? Eu faço tudo a pé. A gente falou isso agora, né? Pelo fato dele ser... Plano. Ele deixa uma mensagem para o morador, para os seus clientes, para os ouvintes do podcast Juntos por Moema. Ai, gente, o que eu tenho pra falar, assim, na verdade, venham conhecer a Physio5. A gente faz um trabalho bem humanizado, né? A gente pensa muito no paciente, a gente tem esse cuidado com o paciente. Eu falo assim, gente, a gente tá em São Paulo, só que a gente tende sempre a acolher lá, né? Então, eu acho que a gente acaba se aproximando, se conectando, e o paciente não é um número, né? É uma pessoa que tem uma história por trás. E a Physio5, a gente pensa nisso, realmente, em cuidar das pessoas. Olha, eu vou fazer com você aqui um ping-pong, rapidinho. Ai, meu Deus! Tá? Fala Socorro, um tratamento ou técnica de fisioterapia que você ama indicar.
Nossa, difícil isso, hein? Ping-pong disso. Ai, meu Deus, osteopatia. Ah, pronto, isso. E o que é bem-estar pra você? Bem-estar é tudo, é o equilíbrio de corpo, mente e espírito. Um hábito diário que você não abre mão. O meu banho. Eu amo tomar banho, gente. Você também? Nossa, minha esposa Eu briga amo. comigo. Eu falo, cara, não tem coisa melhor do que você ficar lá debaixo do chuveiro. Pra mim é minha terapia. Gente, é uma terapia. E assim, o banho, eu falo assim, ó, você tá feliz? Toma um banho que você... Pior que acho que banho é remédio pra tudo. E Eu falo, assim, ó, Nossa, esse não também. é? Eu falo assim, cara, você tá triste? Toma um banho, relaxa, respira. Sabe? E assim, às vezes eu tenho ideias no banho. Eu tô no banho lá, outro dia meu marido entrou no banho, ele falou, meu, o que você tá fazendo aí, né? Eu falei, meu, eu acabei de ter uma ideia. Aí eu comecei a falar, ele, meu, você é louco. O que você mais gosta de fazer em Moema quando você não está trabalhando? Nossa, tudo. Eu amo fazer tudo aqui. Assim, eu amo ir no Ibira. Eu amo tomar minha aguinha de coco ali, sabe? Ter esse momento de bem-estar mesmo. Eu adoro, adoro. Quem te inspira? Ai, meu Deus. Minha família? Legal. Em uma palavra, como você define a Physio5? Ixi. Humanização. A gente tem um atendimento humanizado. Com certeza. Excelente. Lili, deixa aí... Bom, primeiramente, muito obrigada. Obrigada a você. Deixa ali nessa câmera os seus contatos. Como faz para as pessoas entrarem em contato com você? Tá. Gente, bom, meus contatos, rede social é @Physio5 e o meu é @doutora Eliane Barbosa. E, gente, muito obrigada. Obrigada, Rogério, por estar aqui. Gente, obrigado pelo convite. Assistam, compartilham. Antes disso, vou agradecer ao meu patrocinador, a CoSecurity. E... Não deixe de compartilhar. Se você ficou com dúvidas, procure a A Eliane, Physio5. que ela vai tirar Bem. todas essas dúvidas. E nossos canais são Juntos por Moema. A gente tem um aplicativo também, lá você pode baixar e ter diversos benefícios. Então tá, gente, obrigada. Valeu, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau.